Olá, meus irmãos, tudo bem? Mais uma vez, nós vamos colocar um vídeo aqui para mostrar uma coisa muito interessante na Bíblia. Porque parece que está virando moda, eu não sei porquê. Muitos que falavam até contra, não é? Essa questão de lei. Tinha gente que criticava até alguns irmãos que falavam sobre a graça, mas é interessante que agora até alguns que criticavam, né, alguns ensinadores da graça, começou também a criticar os ensinadores não, perdão, os divulgadores do Evangelho Eterno. Mas é interessante que eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei se o Evangelho Eterno está incomodando. Eu não sei se as pessoas estão realmente migrando para o Evangelho Eterno, entendendo que o tempo, né? Eu sempre friso isso. O tempo da graça que terminou. Não é a graça em si. A graça de Deus em si, ela é soberana e ela é eterna. O tempo da graça, sim, que terminou. Paulo disse isso, né? Tanto que veio o juízo. O juízo de Deus não é tempo da graça. O juízo de Deus, do juízo para cá, não é tempo da graça. Do juízo para cá, nós vivemos a era das eras, a era eterna. Mas a era eterna aconteceu umas coisas interessantes. E uma das coisas interessantes que aconteceu, eu quero mostrar a você aqui, ó. Hebreus capítulo 12. Se você tiver tempo, aí acompanhe comigo. Olha só. Portanto, visto que nós eram eles, tá? Há 2000 anos atrás, também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Tá vendo como é eles? Existiu o pecado. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente. Qual era a carreira que estava proposta? Que Apolo comentava, querido. Nós vamos aprender isso aqui. Qual era a carreira que estava proposta? Por quê? A cruz já tinha acontecido. Arrebatamento físico não existe. Então, qual era a carreira que nos está proposta? Ele diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa. Tá vendo aqui o nossa? Tá vendo? Esse verbo possessivo, tá vendo? Nossa fé, não é? A primeira pessoa, não é? Mas é um possessivo, a qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia. O que é a ignomínia? Vergonha. E está assentado, olha a colocação, está assentado à destra do trono de Deus. Considera aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas, não é? Agora preste atenção, queridos. Preste muito atenção. Ó, se você prestar atenção, você vai entender. Presta bem atenção, ó. Ó. Ainda, presta atenção. Ainda não resististe até o sangue combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que vos, o quê? Admoesta como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaia quando por ele fores repreendido. Preste muita atenção nisso aqui, que é muito importante. Preste muita atenção. Por quê? O Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o que recebe por filho. Preste atenção, meus queridos. E é para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estais sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disso,
tivemos nossos pais segundo o quê? Segundo o quê? Segundo a carne, os quais nos corrigiam e respeitávamos. Não sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Você está entendendo isso aqui, meus queridos? Eu vou ler outra vez. Porque o Senhor corrige. Porque o Senhor corrige. Quem que ele corrige? É quem que ele corrige? A quem ama. E açoita a todos o que recebe por filho. É para a disciplina que suportais a correção, pois Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrige? Além disso, tivemos nossos pais, o quê? Segundo a carne, os quais nos corrigiam e respeitávamos. Não suportamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você está vendo o contexto aqui? Você está vendo o contexto? O contexto está falando de correção. O contexto falou de correção na carne. A correção na carne, que era como no passado. Tá vendo? Versículo 9 do capítulo 12. Tivemos nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigiam e respeitávamos. Tá vendo? Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Vem cá. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Vocês que não crêem no Evangelho Eterno. Vocês que não crêem. Vocês estão vendo o contexto? Aqui, ó. Agora preste atenção no capítulo 12 e o versículo. Ó. Versículo 18 fala assim. Ó. Não tende chegado ao monte palpável e ardente, o quê? Escuridão, as trevas e a tempestade, e ao sonido da trombeta e ao som de palavras tais que quantos o ouviram rogaram que não lhes falasse mais, porque não podiam suportar que lhes mandava o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, seria o quê? Seria apedrejado. Porque isso aqui, o Apolo, ele está relatando o que aconteceu ali em Êxodo, capítulo 19. Para você que ficar inteirado do que Apolo está falando aqui. E ele disse o que Moisés falou. É tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo aterrado e trêmulo. Apolo disse que a correção do passado era na carne. Mas olha que coisa interessante. A igreja evangélica fica tentando aperfeiçoar os membros da igreja, os crentes, na carne. Mas quem que já se tornou filho de Deus no Espírito, ó, quem se tornou filho de Deus no Espírito, porque nós já vivemos o reino de Deus estabelecido, Apolo disse, vocês não chegaram ao monte palpável, coisa material, coisa literal. Vocês não chegaram à escuridão e à ardente. Vocês não chegaram a isso. Vocês não chegaram ao sonido da trombeta e ao som de palavras tais que quantos ouviram rogaram que lhes não manifestasse mais. Isso aqui era coisa material da lei. Agora, olha que interessante. Mas vocês chegaram aonde? Ao Monte Sião,
a cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Tá vendo? E a universal assembleia dos primogênitos, hein? E aos muitos milhares de anjos. Ó, a universal assembleia, igreja dos primogênitos, inscrito onde? Nos céus. Vocês já chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Meu amigo, meu irmão, por que Apolo escreveu isso aqui? Por que Apolo disse que os irmãos lá já tinham chegado a essa condição? Porque isso aqui não era lugar físico, isso aqui era condição espiritual. Por que os líderes religiosos ficam tentando, não é, aperfeiçoar o crente na carne? É na roupa, é no vestir, é no falar. Por que a igreja evangélica, com seus usos e costumes, fica tentando aperfeiçoar alguém na carne? Mas quem disse que na carne alguém é aperfeiçoado? Alguém, ele só foi aperfeiçoado e se tornou perfeito no espírito. Por isso, o juiz de todos aqui, ele é pai dos espíritos aperfeiçoados. Deus não é pai, querido, da nossa carne. Ele é pai dos espíritos aperfeiçoados. Por que as pessoas insistem em negar isso aqui? Porque está fazendo um grande rebuliço a questão do Evangelho Eterno. Porque a questão do Evangelho Eterno, muita gente está condenando, porque estão dizendo que é outro Evangelho. Mas como que o Evangelho Eterno é outro Evangelho, se o próprio Criador foi quem deu a ordem para o anjo apregoar? Como assim, outro Evangelho? Quando Paulo disse assim, ó, tem uma coisa importante nesse versículo. Paulo diz, se alguém pregasse ou trouxesse outro evangelho que não fosse aquele qual? Aquele que ele estava pregando. Porque o verbo ali, o verbo que Paulo usou, ele disse assim, se alguém pregar outro evangelho que não seja este que Paulo usou, o verbo, é um verbo indicativo. Então, o outro evangelho que não fosse qual? Que não fosse aquele que ele estava pregando. Mas o evangelho que Paulo pregava era qual? Evangelho da graça, evangelho da incircuncisão. Por que Paulo diz que se alguém trouxesse outro evangelho que não fosse aquele, um verbo indicativo? Porque o evangelho do reino já tinha sido pregado. Então, o tempo do evangelho do reino já tinha passado, já tinha acabado. Na lei, ninguém mais podia tocar, porque a cruz foi o final de tudo. Mas só que Paulo morre antes do livro do Apocalipse. Então, esse evangelho eterno não foi o evangelho que Paulo rejeitou. Paulo nem imaginava. Então, Paulo, ele não estava falando do evangelho eterno de Apocalipse 14:6. Ele falou que se alguém trouxesse outro evangelho que não fosse aquele. Por quê? Era o evangelho em evidência. Mas por que haveria necessidade de ser proclamado e não pregado para todos os povos, línguas e nações o evangelho eterno? Por quê? Porque o evangelho eterno era o reino de Deus estabelecido. Mas Paulo tinha uma vontade de atravessar o juízo e alcançar esse patamar. Paulo tinha vontade. Por quê? Porque Paulo disse, né, deixando as coisas que para trás ficam, olhando para o alvo. Qual era o alvo que Paulo pretendia? Se ele já tinha terminado de pregar o evangelho da graça. Ele disse isso
em Colossenses 1:23, ele disse isso em Romanos capítulo 10, 17 e 18. Qual era o alvo que Paulo queria atingir então? Qual era? Aí você vai me dizer que era o arrebatamento físico? Você vai me dizer que era o quê? É isso aqui, ó, que Estevão diz, Estevão não, Apolo, que eles já tinham chegado àquele patamar que era pátria celestial, não tinha nada a ver com alguma coisa física, apalpável, não era uma coisa espiritual. Por quê? Nesse patamar aqui, ó, no Monte Sião, cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, as muitos milhares de anjos, a universal assembleia, igreja dos primogênitos inscritos no céu, tem de chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos do justo aperfeiçoados. Só quem chega nesse patamar é quem? Os espíritos dos justos aperfeiçoados. Será que alguém consegue entender isso aqui? Aí ele disse isso aqui, ó. Ó, tivemos nossos pais segundo a carne, tá vendo? Na carne, os nossos pais nos corrigiam e respeitávamos. Ele está fazendo uma comparação. Então, será que nós não vamos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? E esse Espírito aqui está no contexto desse aqui, ó. Ó, está no contexto. Pai dos Espíritos aperfeiçoados. Ó. E quem consegue chegar nesse patamar? Espíritos aperfeiçoados. Só quem consegue chegar o quê? Aqueles que acreditam no Evangelho eterno e acredita que o reino de Deus já foi estabelecido dentro de cada um de nós. Será que dá para entender? Será que dá para entender que Paulo tinha vontade de chegar nesse patamar? Mas Paulo morreu antes? Comente aí você, tá bom? Deixa o seu like, que é muito importante, e vamos evoluir no Evangelho Eterno. Deus abençoe a todos. Amém.